Então, sim, agora sim, oficialmente começando o mês de mentoria para mestrar, né, com esse festival na taverna. E se você está ouvindo esse áudio no YouTube ou no Spotify e ainda é 24 de janeiro de 2026, ainda dá tempo de fazer inscrição nas mentorias. Na descrição aqui embaixo vai ter o link que vai para nossa newsletter. E assim que você entrar na newsletter, você vai receber um e-mail com todas as explicações, todos os links certinhos, para não ter dúvidas do que fazer. Então, o primeiro aviso já é esse aí. O que nós vamos falar hoje aqui no nosso festival de abertura? Hoje nós vamos falar de como vai funcionar esse ano, o que são as jornadas com acompanhamento. É legal, tem vários nomes, gente. A gente fala uma linguagem que a gente chama RPGs. Então, tem alguns termos que são específicos da nossa comunidade. Jornadas com acompanhamento é um. Quais jornadas vão ter disponíveis nesse ano? Nós vamos falar sobre os relatos dos caminhos, quais relatos já têm confirmados. O que são os festivais na taverna? Hoje é um festival na taverna. Né? Quais estão previstos até agora? E depois a gente vai fazer um bate-papo com todo mundo aqui da comunidade. Se tiver dúvida, ideia, extravasar felicidade, se quiser tocar aqui um alaúde, tá todo mundo convidado para participar, tá bom? Vamos lá, gente. Primeiro assunto, né? Como é que vai funcionar esse ano? Nós estamos na 5ª edição, tá? Cada ano ela muda um pouco. Esse ano até que vai ser um pouco parecido com o ano passado. No começo a gente fazia mentoria via texto, né? Via envio de e-mail e com algumas tarefas que ficavam no texto. Depois a gente subia no Notion próprio. Ao longo do tempo, a gente foi... Porque esse modelo era muito baseado no New Game Master Month, que tinha lá nos Estados Unidos, e foi a inspiração para criar o mês de mentoria para mestrar, né? Então, o que aconteceu? A gente foi percebendo que o Brasil funciona diferente. O Brasil é mais quente, mais latino, o Brasil gosta do contato humano, a gente gosta de falar com as pessoas. Então, a gente foi testando algumas coisas ao longo do ano para ver o que funcionava e o que não funcionava. E esse ano nós vamos colocar o que mais funcionou, o que mais foi legal, o que mais a gente teve feedback positivo, né, ao longo dos anos. Que são essas três modalidades, né, que é o a jornada com acompanhamento, os relatos e os festivais na taverna. Ele é muito menos escrito hoje, o mês de mentoria para mestrar é muito mais contato, né? Uma coisa que a gente quer muito, muito, muito que aconteça são jogos, né? Porque por mais que a teoria seja legal, e eu gosto muito de ler livros de RPG, muito mesmo, é um dos hobbies, né, do RPG é ler livros de RPG. A gente aprende mesmo jogando, né? Então, uma coisa que talvez nesse momento esteja faltando, a gente conseguir mobilizar todo mundo a ter mais jogos. Então, assim, gente, já se preparem esse ano, coloquem as mesas para acontecer. Aproveita a comunidade. Quem está mestrando, querendo testar um jogo novo pela primeira vez, quem quer mestrar pela primeira vez, aproveita a comunidade, marca jogo e põe para rodar. É isso que a gente quer. É isso que é o objetivo, né? Que tenha mais jogos. Então, talvez o nosso grande desejo, que ainda não aconteceu, é ter mais jogos dentro do mês de mentoria para mestrar. Então, esse ano, vamos tentar fazer isso. O que eu estou fazendo para isso acontecer? E eu acho que, assim, todo mundo poderia testar. Ao longo nos anos passados, quando surgiu a jornada com acompanhamento, o que é a jornada com acompanhamento? É a mentoria de um mês. Ao invés de ser escrito, como era antigamente, o que nós fizemos? Encontros online, né? Dentro do Discord, do nosso Discord, a gente tem estrutura para isso, e um grupo no WhatsApp vai tirando dúvida. Então, geralmente, os conteúdos eram passados, né, nesses encontros, e aí tinha algumas tarefinhas, ou tem alguns links para o pessoal pesquisar, mas sempre gera dúvida, ou tem algumas discussões legais, né? Eu vou tirar meu vídeo, gente, que tá travando aqui, e não vai aparecer mesmo nas gravações, então eu vou só tirar meu vídeo, só um minutinho. Então vamos lá. O Thales aí. Thales, é o seguinte, eu vou fazer um pedido para você. O Thales é quem manda aqui no Discord, no nosso Discord. Tem gente falando que está desabilitado o botão de subir no palco. Então vê se como é que faz isso aí. Uma ajuda aí que eu não estou conseguindo encontrar. Na verdade, não estou conseguindo falar e fazer ao mesmo tempo. Esse é o meu grande problema. Mas se puder me ajudar. Então, como que até o ano passado Luciano, foram as jornadas? Alguém falou aí. fui eu aqui, o Douglas, o Grifo.
Fala aí. Será que não está habilitado para subir ao palco o pessoal do relato? Porque eu me inscrevi para relato. Será que não foi por isso? Apareceu lá, liberou aqui. Acho que o Thales fez uma magia aí. E resolveu. Ah, o Adriel. O Adriel também. O Adriel também ajuda aqui na organização. Ele também sabe os paranauê do Discord. Então vamos lá. Mas valeu pela sugestão. Então vou falar sobre jornadas com acompanhamento. O ano passado, o que a gente fez? Um grande passo é o seguinte: nós chegamos na conclusão que para mestrar um jogo pela primeira vez, nós precisamos ter 4 passos, né? O primeiro é, você tem que saber as regras do jogo, saber como o jogo funciona, senão não dá para jogar. O segundo é, você tem que saber qual aventura você vai mestrar, porque sem saber as regras, mas o que está acontecendo ali na narrativa, né, no mundo fictício, não tem muito para onde ir. Então tem que ter essas 2 etapas. A terceira, aí é uma etapa mais do mestre, que é ele tem que se preparar para a sessão. Quais informações ele tem que organizar, o que ele está pensando que vai ser o jogo, como que vai ser a dinâmica, ele tem que se preparar, ele pessoalmente tem que se preparar, a famosa preparação. E o quarto passo é organizar o dia do jogo. Por exemplo, se for um jogo presencial, você tem que levar, obviamente, dados, né? Eu não conheço nenhum RPG sem dados. Deve ter, tá? Não estou falando que não tem, é que eu não conheço. Então, por exemplo, dados, você vai levar papel, caneta, vai levar miniatura, terreno, você tem algum outro handoff que você gosta de entregar, os lanches, que é coisa extremamente importante, quem vai levar lanche, a pizza, né? A pizza, exatamente. Então, organizar o dia de jogo, né? Tudo bem que não deveria ser obrigação do mestre, mas geralmente acontece, ainda mais na primeira vez, né? Então, é um dos passos que estão importantes. Então, nós temos esses 4 passos. Até o ano passado, a nossa ideia era fazer sempre cada mentoria em 4 encontros, né? 4 encontros, e cada um desses encontros abordando um desses 4 passos. O que nós percebemos? Às vezes, e aí depende de pessoa para pessoa, de mentorado ou mentor, essa dinâmica não fica boa. Por exemplo, eu fiz e eu não gostei de fazer. Não que ela não funcione, porque esse ano vai ter gente que vai fazer assim. Mas eu particularmente não gostei. Para mim ficou muito cara de aula, assim, pelo menos quando eu fiz. E aí qual que foi a sugestão esse ano? Cada mentor é livre para ensinar do jeito que quiser dentro da jornada com acompanhamento. Quais são as únicas obrigações? A primeira é tem que falar dos 4 passos, né? Não importa a maneira como vai falar, se você vai fazer isso de preferência em encontro, né? Porque a gente prioriza encontro, mas você vai fazer em vídeo, você vai ter texto de apoio, se você vai fazer em sinal de fumaça, não importa a forma. Cada um vai fazer da forma que achar que é mais eficiente, do ponto de vista pessoal. Então tem que passar pelos 4 pontos e tem que ter o suporte no grupo de WhatsApp, que é isso que diferencia, né, a mentoria dos outros formatos. Então, porque ao longo do mês tem que ter essa interação. Então, a jornada com acompanhamento nada mais é do que isso. É ter essa forma mais próxima entre mentorado e mentor de passar o conhecimento de como mestrar o sistema pela primeira vez. E por que esse nome? Porque funciona assim. Imagina que uma pessoa não sabe mestrar. Vamos lá, alguém me dá um exemplo de sistema aí, que nós vamos usar no exemplo. Rapidinho. O primeiro que aparecer eu vou pegar aí no chat. Enquanto você toma um gole d'água. D&D, saiu D&D. Foi mais fácil de digitar. Vamos fazer D&D, porque inclusive D&D é uma das minhas mentorias, vai. Imagina que alguém não sabe mestrar D&D. Ou até sabe, mas está inseguro, que também é um dos pontos que a gente aborda aqui. Então essa pessoa está num ponto A, né? Mestrar pela primeira vez é chegar no ponto B. E tem um caminho aí no meio que essa pessoa tem que percorrer, né? Só que não existe só um caminho. Existem vários caminhos aí. E esses caminhos dependem do sistema, depende da pessoa que está ensinando, depende da pessoa que está aprendendo, de vários fatores. Depende do momento, depende de vários fatores. Então, existem vários caminhos que levam a pessoa do ponto A, não sei mestrar esse sistema, até o ponto B, mestrei pela primeira vez. Então, esse conceito caminho ele é importante, é o primeiro. Qualquer coisa que a gente faz aqui dentro do mês de mentoria para mestrar é uma forma de facilitar um desses caminhos.
Inclusive, pode ter mais do que um, tá? Então, por exemplo, jornada com acompanhamento. O que nada mais é? É a pessoa fazer a jornada que vai percorrer um desses caminhos do ponto A até o ponto B. E por que com acompanhamento? Porque tem sempre um guia, né? Os mentores, a gente dá o nome de guia, nossos RPGs. Tem um guia aqui acompanhando essa pessoa de perto até chegar lá. Interessante, é que a gente não teve esse ano, mas já teve em algum momento mais de um guia por sistema, tá? Então, dentro de uma mesma jornada com acompanhamento, você pode ter vários caminhos, porque um guia faz de um jeito, outro guia faz de outro jeito. Então, pode acontecer, tá? Então, essa alegoria, essa metáfora do caminho, que é o que tem que percorrer até nesse tramo, de várias formas possíveis. E a jornada com acompanhamento é nada mais do que alguém te acompanhando ao longo do mês. Então, por isso que esse nome da jornada com acompanhamento. Aí nós temos os famosos relatos, que eu falo bastante lá no grupo, tem vários e gera muita dúvida. Então, o que é um relato? Um relato é o seguinte: imagina que você está aqui na taverna, tá? Tá todo mundo aqui na taverna. E aí você está sentado numa mesa, lá tomando o seu hidromel com o pessoal e fala assim: eu quero, vamos ver, ó, apareceu aí, ordem paranormal. Esse ano não teve ordem paranormal, né? A ordem paranormal geralmente é bastante procurada. Então, vamos lá, alguém fala assim, poxa, é um bom exemplo, gente, é um bom exemplo. Imagina que então, dentro da taverna, nós temos um mural de aviso e tem lá os nossos 12 sistemas. E daqui a pouco eu vou falar quais são. Então tem Fábula Última, tem Fate, tem D&D, tem Exit Six, tem Dragon Bane. Fala assim, ó, vai ter uma expedição, uma jornada com acompanhamento para quem quiser seguir, que começa no dia 24 de janeiro e vai até o dia 24 de fevereiro. Quem quiser me acompanhar, se inscreve aqui. Foi o que aconteceu. E aí um monte de gente dentro da nossa taverna aqui, sim, deu o nome lá, botou no papelzinho e vai estar todo mundo partindo para essa jornada. Aí alguém dentro da taverna falou assim, poxa, mas eu não queria chegar lá na dungeon, onde eu vou mestrar, vamos ver um que eu não falei aqui ainda, que vai ter sido, Mouse Hitter. Eu queria mesmo ordem paranormal, mas não tem nenhum guia que vai fazer essa expedição, essa jornada de ordem paranormal esse ano. Aí alguém do outro lado levanta assim e fala assim, mas eu posso te ajudar, porque eu sei o caminho até lá. Ah, é? Como é que faz? Vem aqui que eu vou te fazer um relato. Então, esse é o relato. O relato é um encontro dentro da nossa taverna aqui, né, que é o Discord, onde uma pessoa, né, seria um guia, que tem experiência no RPG. Ah, o Grilo aí. Temos feito. O Grilo, você está no Brasil ainda ou já está nos Estados Unidos? O Grilo participou muito da organização, mas esse ano é o que eu falei, o boss da agenda, da vida, atacou, né? Já tá lá, tá no Zelândia. Então tá cedo para ele. Então vamos lá. Então esse guia fala assim, mas eu sei chegar lá no ponto B do Ordem Paranormal. Quer que eu te conte? Quero. Então eu vou te fazer um relato do caminho aqui. Então o relato nada mais é isso, do que uma pessoa contando como faz para chegar lá. Ela não vai com você percorrer esse caminho. Ela vai te dar, ela vai te contar, não é nem um mapa, tá? Que tem um mapa é uma outra coisa, até que eu vou falar, mas você não vai ter. Ele te conta como é que faz para chegar lá. Antigamente, quando a gente não tinha GPS, era muito assim, né? Meu, eu não sei, eu acho que ninguém mais consegue chegar nos lugares sem GPS, mas antigamente era assim, meu, a gente ouvia, anotava, imprimia, e depois tinha que pegar uma estrada, você tinha que saber a saída certa, era uma barata, era uma aventura, né? Então a pessoa vai lá e conta, faz um relato de relato desse caminho e como é que faz para chegar lá. Então são basicamente encontros, mais ou menos 1 hora e meia, e que nesse encontro tem que ter os 4 passos. Então nesse encontro, esse guia tem que falar, ó, as regras são essas, aqui você encontra as regras para quem não souber, a aventura que eu sugiro começar é essa. Eu gosto de me preparar assim para uma sessão desse RPG. E geralmente no dia de organizar eu faço assim quando é presencial, assim quando é online, uso esse software aqui e por aí vai. Então esse é o relato. E por fim, a última modalidade que a gente vai ter no mês de mentoria para mestrar é o Festival na Taverna. Festival na Taverna é um encontro online. Então nós estamos fazendo aqui um festival. Estamos começando, que é o festival de abertura. Qual que é a diferença de um relato para o festival? É que o relato ele tem o objetivo de instruir alguém para mestrar pela primeira vez, para dar dicas, para facilitar, né, esse caminho. Então ele é focado no ensinamento, né, aprendizado de sistema. O festival, ele é qualquer coisa relacionada a RPG,
mas que ele não tem o objetivo de ensinar um sistema. Então, essa é a diferença dos relatos, né, e dos festivais. Porque o relato ele precisa seguir aqueles 4 passos. O festival não, é livre, vai falar sobre um tema. Por exemplo, hoje por acaso, tem aqui um guiazinho do que nós vamos falar, né? Que é a explicação que eu dei no começo. Mas semana que vem, eu acho que é terça-feira que eu marquei, que eu quero fazer um festival aqui dentro só de mostrar terrenos e props. Não, props não, mas terrenos, né? Que eu tenho, e quem quiser. É o momento para você mostrar o que você tem. Sabe, o show off, assim, olha só o que eu tenho, olha só, de mostrar para os outros o que você tem de material. Então, a ideia é essa desse festival. Então, nós vamos ter alguns outros, né? Estou conversando com um pessoal que tem temas legais para trazer. Torcendo muito que o pessoal do podcast venha participar de que estou conversando com eles também. E trazer temas relacionados ao RPG, mas que não sejam, de fato, ensinar sistemas. E é uma coisa que eu vou pedir para vocês, né? O mês de mentoria para mestrar, ele não é um show. Ele não é, sei lá, influencers famosos que vêm aqui palestrar. Ele é um evento da comunidade para a comunidade. Então, é que agora as jornadas com acompanhamento não dá mais para colocar, né? Porque elas exigem uma organização, exigem inscrição, trabalho depois de organizar os grupos. Ó, o Bardal tá aí, organizar os grupos, dá um certo trabalhinho fazer isso aí. Fazer as publicações, né, as divulgações. Mas relatos e festivais, gente, qualquer um pode fazer. É só dar um alô lá no grupo e falar, eu quero fazer um relato sobre o sistema tal. Aliás, é o que a gente mais quer, é que isso surja naturalmente, que não dependa de quem está na organização e atrás das pessoas. A gente mais quer, de fato, que isso aconteça. Ah, mas D&D já tem jornada. Mas tudo bem, vai entrar gente no meio do mês de mentoria para mestrar que não pegou o começo, não está participando da jornada. Quero fazer um relato de D&D, faz. Quero fazer um relato de Fate. Beleza. Até assim, de repente, talvez, inclusive quem está dando a mentoria, né? Pode ir lá e fazer um no meio, no fim, relato também. É livre. O legal é isso aí. E principalmente festival, porque festival é só ligar, que nem eu fiz hoje aqui, gente. Só ligar o palco e começar a falar e trocar ideia. Não tem festival, é uma banda de bardos tocando ali no meio da taverna. Aliás, não sei nem se vale a pena botar música aqui de fundo. E conversa, é basicamente isso. Às vezes traz alguém que tem uma conversa mais estruturada, pode acontecer. Mas a ideia é que seja conversa mesmo. Então, o que nós mais queremos é que isso surja da própria comunidade. A única coisa que precisa fazer é dar uma avisadinha, porque o palco. Aí, eu acho que o Thales e o Adriel precisam me confirmar. Eu acho que o palco só dá para usar um por vez, né? Eu não sei se dá para usar. Criar 2 palcos simultâneos, né? Mas aí, se não der, tem o ali da taverna, também dá para ser usado. É uma coisa, a gente gostaria que gravasse, né? Principalmente quando for tema. Precisa dar uma avisada antes. A gente põe na agenda. Aliás, a agenda. Deixa eu ver, a agenda tem um link em algum lugar. Aqui eu vou ter que fazer 2 coisas ao mesmo tempo, parar de falar. Mas a agenda tem o link em algum lugar. Na newsletter eu sempre mando, tá? Todos os links, todas as edições vão ter todos os links do Discord, do WhatsApp e da agenda para olhar, do YouTube e do Spotify. Então, gente, quem não lê e-mail, faz um esforcinho esse mês, porque ficou organizadinho. Depois você salva, você arquiva esse e-mail, você tem a dúvida, quero saber o link da agenda do MMM, vai estar lá, você volta no e-mail, pega, fica na mão, facinho. Não precisa ficar pedindo no grupo toda hora, tá? O grupo, mas pode perguntar, se tiver dúvida a gente vai ajudar, né? Então, vale a pena ficar de olho na newsletter também. Último ponto. Falei tudo como vai explicar e quero voltar nas jornadas com acompanhamento. Faltou uma coisa: questão de cada um vai fazer, né, a mentoria da forma que achar que é o ideal, né, que é melhor. Então, até o ano passado nós tínhamos os 4 encontros. Esse ano ficou livre para cada um fazer. Tem mentoria que vai continuar com 4 encontros. Tem mentoria que o mentor foi até maluco, fez mais encontros, que inclusive é que vai ter mais gente, tá? Eu vou falar depois qual que é. E tem uns experimentos, que é o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer esse ano? Eu vou dar a jornada de D&D,
e Easy Six. A minha ideia era não tornar, né, esse mês palestras em forma de aula. Então, o que eu fiz? Eu vou fazer primeiro um relato da mentoria. Então, vai ter um relato para Easy Six, que vai ser aberto para todo mundo, e um relato de D&D, que vai ser aberto para todo mundo. Lá dentro desse relato vai ter quem está inscrito na mentoria e quem não está inscrito na mentoria. Tá? Então, eu vou passar os 4 passos nesse primeiro encontro. Né? E o que vai acontecer nesse ponto? Para D&D, talvez não, para Easy Six, sim. Provavelmente as pessoas não conhecem a regra, porque é um jogo novo, lançado recentemente. Não é um jogo novo, mas no Brasil ele foi lançado recentemente. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mesa. Então o segundo encontro seria uma mesa, vai ser um jogo, né? Uma one shot. Para que quem tiver. Aí é só quem está na mentoria. Quem tiver na mentoria vai poder jogar e aprender a regra jogando, que eu acho que é o melhor jeito de aprender regra. Eu sou maluco, eu gosto de aprender lendo, mas eu acho que a maioria das pessoas gosta de aprender jogando. Então, o segundo encontro vai ser isso. E lá no meio, apesar, como é um sistema mais simples, aí lá mais para frente no mês de mentoria, ao longo do mês, vai ter um encontro online, vai ter um tira dúvidas, vai ter um bate-papo, a gente pode até fazer alguns exercícios juntos, mas é basicamente isso. Em vez de 4 encontros, eu vou ter um encontro que vai explicar tudo, um encontrão que vai ser um jogo e, um encontro no final para tirar dúvidas e reforçar, né? Eu vou fazer isso tanto com o Exit Six como com D&D. Que D&D eu não marquei o jogo, eu não sei se eu vou ter data, mas também D&D, na maioria das vezes, todo mundo já conhece, já joga o jogo. Então eu mudei para essa forma. Por quê? Porque eu acho que não fica tanto com cara de aula, né, como foi o ano passado. É um teste para ver se o modelo de que cada mentor é livre para fazer da forma que achar melhor. Nós vamos colher depois esse feedback no final. E vai ter um jogo no meio, esse que é o mais importante. Então, a ideia Dragon Bane é o Theory. Eu falei para ele como eu ia fazer, ele gostou. Ele é um encontro só. Que o Theory ele tá muito atarefado, que ele fez um financiamento lá, ele tem muita coisa para entregar esse mês. Mas ele não deixou a gente na mão. Inclusive, ele veio com 2 sistemas, né? Ele nunca deixa a gente na mão, o Theory. Ele é firmeza. Eu vou tentar convencer ele ao longo do MMM de marcar talvez um encontro de tirar dúvidas, fazendo meio no meu modelo, que é legal também ter. Mas ele vai dar tudo no primeiro encontro, né? Eu acho que ele não vai conseguir jogar, porque tem as mesas que ele prometeu lá do financiamento coletivo. Mas quem sabe. Mas ele vai estar no WhatsApp, se quiser tirar dúvida. Ou mesmo marcar vocês o jogo, vale a pena, tá? Então é isso. Eu acho que eu falei de como é que vai funcionar, já falei de como é que são todas as modalidades. E vamos começar falando do que tem, né? Esse ano de jornada. Eu vou começar com as minhas, está na cabeça mais fácil, e a gente passa um por um de sistemas. Quem quiser comentar, fica livre. Então, D&D é um. Aliás, D&D, ele não é um sistema que teve desde o começo, ele entrou, não lembro se na segunda ou na terceira edição, eu acho que na segunda. Ele sempre foi, já deram até o spoiler aí no chat, ele sempre foi o sistema com mais inscrições, assim, de longe, tá? De longe ele sempre foi, mas esse ano não foi. Esse ano teve uma mudança. D&D, inclusive, ele está nem entre os primeiros. Ele teve mais procurando os outros sistemas. Então, isso é legal. Eu gosto, porque significa que vai ter mais espaço para vários sistemas. Eu gosto de jogar D&D, muito pela lore, né? Por 2 aspectos. O sistema em si ele não é um sistema maravilhoso, mas ele é bom o suficiente para ter um estilo de jogo que eu gosto. Que é, primeiro, com muita lore. D&D tem mais lore do que muitos países têm história registrada. Tá? Então ele é fascinante por causa disso. E é meio difícil você separar um do outro, né? Para mim parece um pouco enraizado assim, como o RPG e como a gente tem assim de informação dos lugares, dos mundos, etc. E eu acho que ele pode ser simples o suficiente para ser um jogo para quem está começando, tá? E complicado o suficiente para quem gosta de jogar com miniatura, que esse que é o ponto para mim. Porque quando você faz uma miniatura, como você faz um terreno, deixa eu pegar um aqui para vocês verem, vai. Vou começar o festival. Vou adiantar o festival da terça. Vou abrir aqui. Infelizmente, quem está no YouTube não vai conseguir ver. Aqui, ó. Espera aí que eu tenho uma visita aqui.
Agora deixa eu continuar aqui. Vamos. Tá. Ó, eu fiz terreno aqui. É um vulcãozinho. Pra quem não tá vendo, é um vulcãozinho com lado escorrendo. Deu um trabalhão pra fazer isso. Pera aí, gente. Pera aí. Então, ó, tem um vulcãozinho aqui na minha mão. Deu um trabalho. Talvez eu tenha demorado 1, 2 horas para fazer, até um pouco mais. Eu não quero que isso aqui dure 5 minutos na mesa. Entendeu? Eu quero que seja uma batalha longa, complicada, complexa, que tenha discussão de regra, que tenha tudo isso aí que todo mundo fala que o D&D é ruim. Eu quero que tenha isso. Eu quero ter exatamente isso. Entendeu? Então, ultimamente eu tenho visto muita reclamação sobre D&D, mas é uma questão totalmente pessoal, gente. Cada jogo, ele ressoa com o que a pessoa gosta. Então, eu gosto. Eu fico triste quando o pessoal fala assim, mal tal, mas o D&D ele tem essa pegada. Essas férias eu joguei Zombicide com meu filho e é basicamente isso. Bonecagem, miniatura, atira pra tudo quanto é lado, não tem nada extremamente filosófico. Meu, às vezes você só quer entrar na dungeon e matar monstro. Então o D&D ele é muito bom pra isso, né? É outra coisa que é legal do D&D. Principalmente agora, que acabou de sair o Stranger Things. Ele é, historicamente, a entrada das pessoas no RPG, né? Então, ele tem uma certa importância, até pouco falar, ele tem uma importância, assim, enorme. E talvez essa última temporada de Stranger Things seja a última grande janela de trazer as pessoas do mainstream pro RPG. Então, quem sabe, quem sabe tenhamos que aproveitar. Ela não é a principal, tá? Até tem várias declarações do pessoal de Wizards que, por incrível que pareça, a principal entrada de pessoas para o D&D são os streams, principalmente a gente tem os mais famosos, né, que é Critical Role, tem Dimension 20, mas isso é uma informação interna que eles soltam em alguns comunicados que os streams de RPG é o principal veículo para trazer pessoas para RPG, por incrível que pareça. Então, o RPG foi a única coisa que prestou no episódio. Ah, não, eu gostei de tudo. Eu sou do tipo de pessoa que gosta das coisas. Mas ele falando, mas toda vez que eles falam D&D é mais legal ouvir mesmo. Quando eles falam, da onde vem esse nome, né, pro abismo, né, que acharam outro plano. Da onde vem esse nome pro abismo? Os outros, D&D. Essa cena foi legal. Então é isso aí, D&Dzão, clássico, né, vai ser a edição 2014, porque eu não joguei a de 2024, tá? Então é isso aí. Easy Six é o seguinte, tem um cara chamado D.M. Scotty, né? D.M. Scotty foi o primeiro, até onde eu sei, ele foi o primeiro, ou se não foi o primeiro, foi dos primeiros YouTubers a criar vídeos lá dentro, ensinando como faz craft para RPG. Então aquele vulcãozinho que eu mostrei ali, provavelmente ele nasceu porque um dia esse cara, o D.M. Scotty, colocou os vídeos dele no YouTube. Tanto é que os grandes talvez a gente esteja numa terceira geração agora de criadores de terrenos e artesanato e craft para YouTube, né? Para RPG no YouTube. Mas a segunda geração, que cresceu, canais como Black Magic Craft, eu gosto muito do Wylock's Armory, todos esses caras, eles citam e referenciam D.M. Scotty como o pai, né, do craft de RPG. E ele, durante um tempo, ele ficou meio sumido, né? E aí, depois apareceu a explicação. Por que que ele ficou sumido? Porque ele estava desenvolvendo um jogo para ele. E ele queria um jogo que ele brilhasse em convenções, porque ele ia muito em convenções, né? E aí ele lançou o tal do Wizard Six. O Wizard Six, deixa eu ver se eu tenho o livro. Ah, que não tá fácil o livro aqui. Ah, tá sim, peraí. Deixa eu pegar aqui, rapidinho. Aqui que tá. Deixa eu botar aqui a câmera. Quem não tá, de novo, quem não tá, não vai dar pra ver que a gente não tá gravando. Mas aqui, ó, o Wizard Six foi lançado no Brasil pela RPG Planet, né?
E ele é um jogo. O título dele é muito bom, um RPG ágil de fantasia frenética. Então ele é totalmente oposto de D&D, né? Inclusive ele diz aqui no livro que ele queria um jogo que as regras não ficassem na frente, né? Que as regras fossem fáceis e pudesse focar na história. Por que eu me interessei por esse livro? Ele é todo jogado em D6, tá? Por isso que é easy de 6, né? Easy de easy, fácil, de 6, dados de 6 faces. Ele tem várias mecânicas muito legais que tornam o jogo dinâmico, mas o que ficou assim na minha cabeça é o seguinte, eu queria um jogo mais fácil também, né? Para não ficar, às vezes as pessoas que jogam não querem muito D&D, porque o D&D ele pode entrar em muitas complicações. Ele pode ser simples, mas ele pode entrar em muitas complicações. Aí eu falei assim, meu, esse cara que criou o Craft no YouTube, lançou um RPG para ser simples, então eu acredito que ele vá suprir dois pontos que eu estou buscando. Um RPG simples, mas ao mesmo tempo que use as coisas que ele crie na mesa. Essa era a minha esperança. E aí eu testei e de fato isso acontece. Então ele virou um xodó, esse sistema. Ele é completo, não é completo, mas ele é versátil o suficiente para funcionar em vários cenários, né? Tanto é que aquele que eu mostrei, deixa eu botar eu mostrei o livro básico, né? O livro básico. Aí ele já lançou um cenário que chama Mundo Devastado, que é um pós-apocalíptico, é um tema que eu gosto muito, mas é um pós-apocalíptico meio psicodélico, porque tem uma tempestade, né? Psicodélica, assim, que acaba com o mundo, ninguém sabe o porquê. Ele ressoa muito com o cenário que eu queria jogar, que tem um outro canal que eu gosto muito, Biomaking Stuff. Ele faz umas coisas nesse estilo, né? E agora ele lançou um mais voltado para terror. Eu sei que tem um para sair em Wi-Fi e um para terror, tipo, acho que Cthulhu, alguma coisa desse estilo aí. Então, Exit Six é isso. Ele é rápido, frenético e versátil. Tem várias coisas lá dele que são legais. Inclusive, eu jogo ele com os meus filhos. De tão legal que é. Beleza? Bom, falei bastante aqui. Eu queria muito que alguém que fosse dar alguma mentoria entrasse e falasse sobre o sistema próprio. Aí, se não tiver, pode colocar aí os que tem, eu vou comentando o que sei, tá? Porque eu não conheço todos. Quem tá aí que eu sei que eu reconheço pelo nome? Eu tenho o Adriel e o Thales. Vocês querem falar alguma coisa do sistema que vocês vão mentorar? Entra aí no palco. Essa eu não sei se eu tô reconhecendo alguém que. O Oscar que tá aí é o Oscar do Roll20. Só me dá um ok aí, Oscar. Ah, legal. Então eu vou falar isso. Então, o Oscar ele veio com uma proposta de ensinar o Roll20, né, no mês de mentoria para mestrar. Ah, o Bardal falou. Tá. Então um aviso rápido antes. Quem se inscreveu nas mentorias, eu pedido ali do Bardal, quem que se inscreveu nas mentorias, nós vamos inserir nos grupos, tá? Manualmente. Assim, eu já testei e funciona. A nossa ideia é inserir manualmente nos grupos. Mas ao longo de hoje e amanhã nós vamos fazer isso. Se não entrar, é porque a gente está dando prioridade para as mentorias que vão começar primeiro, que tem o primeiro encontro mais cedo. Então vai ser essa é a ordem de prioridade nossa, tá? O Thales não vai conseguir falar agora. Deixa eu falar sobre o Oscar. O Oscar está com a ideia de ensinar o Roll20. O problema é que o Roll20 não dava para fazer mentoria, porque ele não dá para fazer jornada, porque ele não cai naquele critério de ensinar sistema. Então a minha proposta com ele é fazer em vários festivais. Nós estamos organizando. Mas dá uma alô aí, se tiver gente interessada em aprender Roll20, ele está querendo fazer os encontros temáticos, né? E logo vai aparecer na agenda aí do mês de mentoria como é que vai ser esses festivais falando sobre o Roll20. Joia? Então tá. Então deixa eu ver, vou pegar aqui, deixa eu abrir do lado aqui uma janela com as mentorias. Eu só espero que não trave o computador. Aqui. Então, a listinha, né, das jornadas. Eu já falei de Easy Six, já falei de D&D. Eu vou pular o dos dois que estão aqui, porque de repente se eles tiverem... Olha lá, o Grifo tem interesse em aprender mais sobre o Roll20. É uma baita ferramenta, um monte de gente usa.
E fala, eu sabia que ia ter interesse mesmo. Então vamos lá. Eu vou pegar meio por ordem alfabética aqui. A bandeira do elefante e da arara. Eu nunca joguei, não sei dizer. Ela já apareceu, é o Henrique que vai dar. Tá aí, Henrique? Acho que tô vendo, só se ele tiver algum nick. Ele é um RPG antigo, né? Eu lembro dele quando eu comecei lá na década de 90. E ele. E ele é na. Ele é, e ele é situado no Brasil colonial, né? Ó, o Oscar. Você quer falar no palco, Oscar? Você quer falar um pouco do evento do Roll20? É do Christopher, o Adriel falou. Deve ser a Bandeira Elefante da Arara, né? Você quer entrar agora e falar? Que aí você já fala antes da gente começar a falar dos outros sistemas. Tem um botão aí que pede para subir no palco. Ó, deve ter aí Pra embaixo. mim aqui tinha aparecido como um ícone de uma mãozinha erguida. Vocês clicam aí que é a solicitação para Isso. pedir para subir ao palco. Ah, apareceu já. Botei. Aqui eu tenho que autorizar, né? Ok, estão me ouvindo? Eu Como tá tô. meu áudio? Tá bom. Tá, tá ótimo. A ideia de fazer uma mentoria de Roll20 é que eu tenho vários colegas que mestram online, alguns até profissionalmente, e eles começaram a ter muitas dúvidas que eles me perguntavam como colocar um mapa, como convidar os jogadores, como fazer uma mesa, e muita gente da velha guarda que narrava só na mesa e desde a pandemia teve que se flexibilizar. Então eu fiz uma mentoria que vai tanto para quem não sabe nada quanto quem assim só vai no basicão e fica com aquela mesa toda bagunçada e você precisa achar um arquivo, a ficha de um jogador tá tudo bagunçado. Então é uma mentoria que vai desde o primeiro momento, que é criar contas, mesas, convidar os jogadores, depois vai para a organização dos arquivos, como otimizar, porque o Roll20 na parte gratuita ele tem um espaço muito limitado de arquivos, então tem como limitar. Em seguida, a gente vai aprender como usar umas ferramentas de exibir as coisas para os jogadores, manter oculto, rolagem oculta, criação, o básico das macros que você tem no básico. Hoje você pergunta no uma inteligência artificial, ela te dá uma macro inteira, então facilita muito. Inclusive tem muitos canais que estão ensinando várias macros aí que são muito da hora. E por fim, a gente vai aprender a integrar ele com outras ferramentas, como integrar ele com o Discord, como integrar ele com os bots de música e tudo que facilitam bastante. Mas o meu foco é a pessoa criar uma mesa organizadinha, bonitinha, daquela que dá gosto de jogar, que ninguém fica esperando horas o narrador saber onde é que está o botão para rolar 4d6. E tem uma barrinha lá que já tem esse botão. E cada um vai terminar com um exercício. Não é obrigatório fazer o exercício, mas é muito bom. E depois vão poder até me enviar o exercício para eu dar uma olhada ou tirar as dúvidas sobre o Roll20, que eu tenho acompanhado muito essa ferramenta desde que ela surgiu, em que era terrível, até hoje, que tem muita coisa que o povo nem usa, mas está lá e são excelentes. Joia. Depois nós vamos conversar como é que vai fazer isso direitinho, porque essa mentoria, ela talvez resolva um problema do meio de mentoria para mestrar, que ele surgiu desde o primeiro e a gente nunca conseguiu resolver, que é o fato da comunidade ficar um ano inteiro quieta e aí ela só se agitar em janeiro. Então, eu acho que talvez a gente consiga fazer algo durante o ano pensando justamente nisso aí, em mentoria em ferramenta. Aí dá para fazer umas mentorias focadas, né, no sistema.
E aí é legal, a gente pode fazer uma... Vamos ver o encontro que supre, né? Isso que você está querendo fazer. Mas eu acho que é um evento que a gente pode fazer, inclusive, num ano, sei lá, aí não precisa ser um mês de mentoria, pode ser uma semana de mentoria para mestrar com ferramentas melhores. A gente tem, às vezes, umas ideias malucas, né? Por exemplo, Dia da Criança é o dia de mestrar com crianças, semana de segurança, de mestrar. A gente tem algumas ideias que não conseguimos implementar, mas era justamente usar, né, uma desculpa bem entre aspas, né? Porque não é uma desculpa, na verdade é até uma dor de todo mundo de aprender um pouco mais sobre RPG, mas ao longo do ano, né? Então, vamos conversar para ver como a gente vai fazer aqui no mês de mentoria. E o que a gente só não quer é que desfigure o modelo, né, do mês de mentoria. Mas eu acho que você, com essa sua ideia, você solucionou uma dor grande nossa da comunidade que é não ter ao longo do ano. Então a gente pode ter uma ou várias até ao longo do ano. E aí seria bem legal, Pois não sei é. se seria bem E o legal, povo seria não bem vai ter útil. que jogar os sistemas que está aprendendo? Aproveita. Pois é. Já vê quais são suas dúvidas pro Roll20 naquele sistema. Não, uma coisa facinho que dá para fazer num dos encontros é tira dúvidas mesmo. A galera vem com dúvida, É. pelo jeito que você tem bastante conhecimento, você já tira dúvida na lata, assim. Então, nós vamos conversar ainda aqui nessa semana, nos próximos dias, para ver como a gente formata isso aí. Mas a sua ideia é muito boa, eu vou adiantar, para manter a comunidade ativa ao longo do ano. Porque, inclusive, é um tema que não precisa ficar limitado a uma vez só, né? No ano. A gente pode fazer vários eventos desse aí. Eu acho que deve ter muita gente com demanda para solucionar dúvida ou mestrar melhor usando o Roll20, até outras ferramentas, né, online. Valeu, cara. Tanto que eu faço direto. O povo aqui dos grupos de RPG me pergunta onde estão as coisas no Roll20, como fazer para encaixar o mapa na gradezinha, que é complicado, precisa de uma matemática para isso. Mas não é nenhum mistério. Tá bom. Mas, cara, assim, já agradeço em nome de todo mundo a sua disponibilidade para ajudar, né, com essa ferramenta. Cara, e é exatamente isso que você fez, que é o que a gente espera da comunidade, né? Cada um tem uma expertise aqui dentro, levante a mão e fala, gente, vocês estão precisando de ajuda em tal coisa? Ó, no chat surgiu um monte de ideias, assim, de gente Fala, Luciano. precisando, né? Ó, eu também ia comentar, para fomentar a comunidade, era uma ideia de fazer uma mentoria para mestrar sua primeira aventura, desenvolver sua primeira aventura. Tanto é que até o Nox aqui no chat comentou também, ó, uma mentoria de work building. Seria interessante. É uma ideia, e essa aí até fui eu que tive essa ideia, que é, de repente, fazer umas jams, assim, né, dentro da comunidade. Sim. Ao longo do ano. Faz uma mentoria, ela termina numa jam, assim. Por exemplo, teve o Reiki Jam, né, de Mouse Ritter recentemente, e aí eu até pensei em entrar, tal, mas eu falei, pô, eu nunca desenvolvi uma aventura, não, sei lá, até a parte de diagramar, pensando até uma parte mais artística, assim. Mas se tivesse uma mentoria legal disso aí, acabasse numa jam, acho que ia surgir um monte de material legal, que inclusive daria para usar nos meios de mentoria. Tem bastante coisa. Eu acho que esse ano a gente vai conseguir dar uma agitada. Eu, pelo menos, eu tô assim, até com... Tem uns projetos rodando, quando eles terminarem, eu consigo até dar uma olhada com mais calma, assim, dentro da comunidade de mentoria, de outros eventos que a gente pode fazer ao longo do ano, assim. E, ó, já surgiu uma ideia, duas ideias boas agora, a gente pode... E nada impede, gente, aí eu vou voltar ao mesmo argumento, né? Nada impede de alguém dentro da comunidade tomar a iniciativa, tá? Não sou só eu, assim, que faço as coisas, é um monte de gente que faz as coisas, então é livre, né? É uma comunidade mesmo dentro aqui que a gente tá todo mundo se ajudando. Né? O que a gente quer é que o hobby cresça. A verdade é essa. Todo mundo quer que o hobby cresça. E aí o mês de mentoria para mestrar nasceu da ideia de que os mestres sempre foram, o número de mestres sempre foi o gargalo para o jogo crescer. Né? Então a nossa ideia é solucionar esse problema. Mas se vão surgindo outros, com gente com mais habilidade para resolver, vamos para cima. Vamos para cima. Olha lá, Império sensacional. Vi que tem ficha do The Vintage no Roll20. Mas tenho várias dúvidas. É isso aí. Ó, Oscar. Oscar ou Oscar? Oscar. Eu tenho um amigo que é Oscar. Oscar, aí ó, já. Pelo menos uma ou duas de Q&A de Roll20 tranquilamente rola, hein?
Mas vamos lá, a gente vai conversando então nos próximos dias para ver se formata alguma coisa. Perfeito. Eu vou seguir aqui, que senão a gente não acaba nunca. Tá? Falando um pouco sobre as outras mentorias. Então, a bandeira do elefante da Arara, ela é situada no Brasil colonial. Eu não conheço o sistema, não sei dizer. E o Henrique não está aqui, né, para falar. Então, então eu não vou nem tentar falar um pouco mais para não falar besteira, tá? Mas tem lá e não é a primeira vez que tem. Teve, acho que outros anos também teve. Se eu não me engano, foi com o Henrique também. A ideia de quinta edição já falei, The Vintage. The Vintage, se o Bardal quiser falar mais, que ele manja bastante. Mas ele é um sistema old school. Eu acho que o DM Kiral, quimista Kiral, né? Ele desenvolveu. Eu acho que ele desenvolveu a partir de um jogo que ele estava meio que pegou talvez o DX do D&D e foi adaptando para as necessidades dele. Eu acho, tá? Não tenho certeza, mas ele é um estilo old school. Quem vai dar é o Gustavo Monson, não sei se ele tá aí. E é a primeira vez, tá? Ele descobriu a gente assim e falou, pô, eu quero ensinar D20. O legal é que olha só que legal essa história, que o Kiral, ele tem uma comunidade própria, né? E que lançou esse jogo lá dentro e todo mundo se fala, se conhece. E quando apareceu o Gustavo dando a mentoria, todo mundo falou, quem é esse cara? Quem é esse cara? Ninguém conhecia ele. Ele tem uma loja de aluguel de board games, deve vender RPG lá também, não tenho certeza, mas provavelmente sim. E provavelmente pelos conteúdos do Kiral ele deve ter gostado do jogo. Ó, entrou alguém aí. Impérios, quem que é? Impérios 75. Olá, 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 estão me ouvindo? Tamo. Eu sou o Gustavo. Ah, boa, melhor ainda. Pode, você. Eu tô ali como Império 75, mas Então, continua aí, não, eu quero saber a pode história falar. verídica. Eu tô falando aqui, não sei se isso é verdade. Mas assim, você só me confirma. Eu suspeito que você conheceu o Kiral de alguma forma, comprou o jogo dele, aprendeu a jogar, e aí Sim. depois todo mundo ficou perguntando sobre você, até o próprio Kiral perguntou, eu mandei seu contato, eu não sei se, eu acho que ele chegou a falar com você, né? Imagino que tenha sido isso. Foi bem por aí. Na verdade, eu acompanho o Kiral há muito tempo, né? O canal dele, curto muito o canal dele e desde da época que o The Vintage era a fanzine ainda, né? Eu tenho todas as fanzines, encadernei-as todas aqui em espiral e quando era só uma ideia de trazer essa mentalidade, né? Baseado no D&D clássico lá, no D&D Zero, BX, tudo. E até quando ele resolve escrever o livro de regras, né? E transformar isso aí num sistema próprio. Então, assim, eu não sou nenhum especialista em D20, de longe disso, também estou aprendendo. Só que aí eu vi que ninguém pegou na jornada, eu falei, pô, vou colocar lá bem que a gente cria um espaço para discutir o sistema e o estilo do jogo, né? Que é esse estilo voltado aí do D&D clássico, da USR e tudo, né? Então a ideia foi mais ou menos essa. Legal, pô. Mas exatamente esse o espírito daqui da comunidade, é o que você fez, né? Pô, ninguém levantou a mentoria, eu vou abrir aqui o espaço para justamente discutir, ajudar. E aí você falou da questão do especialista. Eu também não sou especialista em Exit Six, não. Mas porque o objetivo é mestrar a primeira sessão, né? Então, se você já mestrou uma sessão, você já tem condições de ajudar alguém a mestrar a primeira sessão. O ponto é esse, né? A gente quer que seja o primeiro passo dado, né? Porque depois tem outras formas de, de crescer, de aprender mais, mas é só o primeiro passo é sempre o mais difícil, né? E, cara, Gustavo, o que você fez foi exatamente a cultura que a gente quer que tenha aqui, né? Exatamente ajudar. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o jogo e depois um pouco mais sobre sua loja, né? Que eu descobri que você tem a loja. Ah, legal. Não, cara, então, até voltando, né? Eu esperava que tivesse a jornada para eu me inscrever, né? Na jornada para aprender mais. Aí, né, quando eu vi que. Eu esperava até que fosse o próprio Kiral, né? Porque das outras vezes que foi o mentor. E aí eu falei, vou meter a cara porque
O sistema em si, cara, assim, é o que você falou no início ali da sua fala. Eu não quero que isso transforme numa aula, né? Porque quem sou eu, né? Nem tô ali para passar conteúdo, nada disso. Até mesmo porque o sistema, ele é um sistema simples, né? Ele é aquele sistema que traz aqueles princípios da ficha simples, do jogo rápido, do jogo flexível, de que as regras não têm predominância sobre a narrativa, entendeu? Então, assim, aquilo que o Kiral sempre falo, o sistema tem que ser mais uma caixa de ferramentas do que um divisor de águas na história que está sendo narrada ali, que está sendo vivenciada pelos personagens e tudo mais. Então, trazendo muito essa questão da player skill, né, onde é o jogador que é testado, né, e não o personagem que simplesmente vai lá e aciona botões na sua ficha, né? Então, é mais trazer essa questão dessa. Assim, nada contra quem curte também o outro estilo, mas a gente, né, eu quis trazer essa ideia para ser discutida aí e divulgar, né, como um sistema brasileiro, tudo que eu acho que tem muito a crescer aí na comunidade. Sobre a loja, cara, então, nós temos, eu e minha esposa, a gente, né, nós somos sócios numa loja que aluga jogos de tabuleiro. Né, eu fiz o curso com o William, né, não sei se o pessoal conhece aí da internet, que é tido como um dos gurus aí dos jogos de tabuleiro, né, e Além, lá em Porto Alegre. além, né, então, a gente, há 2 anos, a gente montou, eu fiz o curso e tal, e aquela coisa, né? Tinha aqui mais de 60 jogos na estante. Falei, pô, a hora que você vê a ideia de você poder transformar em uma renda aquilo que, que você tem como hobby, né? Aquilo que você curte, eu comprei demais a ideia, né? E aí, claro que você tem que se profissionalizar, e o curso do William ajuda bastante nisso, né? Você tem que realmente entender que é uma empresa, não é uma brincadeira, e me inteirar aí das novas, né, mídias, né, redes sociais. Você tem que estar muito ligado em tudo que está saindo aí para divulgar. Cara, mas é muito bom. Então, assim, hoje a gente já tem um acervo com mais de 100 jogos e está acontecendo. Eu moro numa cidade pequena, né, interior do estado de São Paulo. Vocês vão perceber pelo sotaque aí do R, né, o porta, porteira. Mas a ideia é essa, né? Então, os jogos estão ali à disposição. A gente também tem mentoria de jogos. Eu promovo alguns encontros aqui para ensinar os jogos de tabuleiro, e inclusive com aplicações pedagógicas, né? Já que eu sou da área da educação também, então a gente também traz essa pegada do jogo como ferramenta pedagógica, você transformar o ensino, aquele ensino chato e tradicional, em algo lúdico, e que o aluno dá o conteúdo através do jogo, né? Então a gente também tem esse projeto aí. Mas é isso, espero aprender com vocês aqui, agradeço a oportunidade e estamos à disposição para o que precisar. E vamos jogar RPG. E RPGs tem lá na loja? O pessoal joga? Tem. Na loja eu tenho os livros, né? Que também estão lá disponíveis para aluguel. Tem vários sistemas. Basicamente o que o pessoal procura é o D&D, né? E os outros eu que fico ali, aquele trabalho de formiguinha tentando divulgar tal. Mas tem o Ozzy, tem alguns sisteminhas lá. E eu tô tentando montar assim as mesas, né, em eventos para fazer one shots assim também para divulgar. E como você falou aí, né, o seriado aí do Netflix, cara, ajudou bastante. Então, né, haja vista que o livro em português tá esgotado, né? Não sei se alguém já viu aí. Você não acha o livro para comprar. Só o falsificado que tem na Shopee, eu acho.
E então, assim, eu acho que é legal, né, essa parte, né? Eu acho que não importa a forma, o importante é que o pessoal tá abrindo aí mais pro RPG, né? Tá saindo do porão, vamos dizer assim. Você foi no DOF 2024? Não fui, cara. Ah, Fiquei com tá. muita vontade. Então, se tivesse ido, provavelmente a gente tinha se encontrado, porque ele juntou a galera lá, o William juntou a galera para tirar foto. Eu Então, fiquei, eu é, vi, eu acompanhei, mas é só online, eu fiquei à distância. beleza. Pô, valeu, Gustavo. Cara, legal você tá aí com a gente. Se quiser ficar Obrigado. no palco, pode ficar, tá? A gente Não, vai tranquilo. seguindo aqui. Que eu vou pro próximo, que é Daggerheart. Bom, Daggerheart é o sistema da Barrington Press, que é a editora do Critical Role, né? Então, o Daggerheart ele é um RPG para alta fantasia, até altíssima fantasia. Eles estão. Teoricamente, pelo que entendi, ele era um sistema para eles usarem na stream deles, né? Acabou que essa quarta temporada eles optaram por manter o D&D, só que o D&D 2024, ainda mais porque mudou o mestre, né? Não é mais o Matt Mercer, é o... fugiu o nome dele. O Brennan Lee Mulligan. E tinha muita dessa expectativa, né? Mas ele é um jogo, me pareceu, até onde eu sei, com bastante regra, complexo. Ele é um jogo que joga com D12, né? Antes quem vai ser o Thiago, vai ser o mentor aqui do... Thiago tá aí? É que se tiver com nickname eu não consigo reconhecer, né? 2D12, isso aí. Você joga 2D12, um é o dado de medo e o outro dado de esperança, né? Então, ele tem uma dinâmica parecida com o PBTA nisso aí, né? Você tem um. Você soma os dois, e aí se um dado. Agora eu não lembro. O Grilo pode, Grilo, daqui a pouco. Deixa eu terminar essa aqui, você sobe, tá? É que eu não sei que relato você vai fazer, você não me falou pra mim. Pra mim é surpresa. Vai ser, ó, primeira mão. O Grilo pediu pra subir no palco aqui pra falar do relato dele. Mas ele dá. Eu não lembro agora só a dinâmica, mas tem 4 tipos de resultados. Você pode ter sucesso com medo, sucesso com esperança, e fracasso com medo e fracasso com esperança, né? Olha lá. Pediu pra falar. Então vamos. Olá, Bom bom dia. dia. Vai falar que é o Thiago. Oi? Você que é Não, o Thiago? Ah, eu me chamo Noco. não, tá. Não, eu, longe de ser algum especialista no mundo do Daggerhard, mas é basicamente isso. Que ele tem dois dados, um dado de medo e um dado de esperança. Roda os dois e você pega o maior. Daí, dependendo, se você tiver sucesso com esperança, os jogadores vão ganhando recursos para exercer as habilidades deles, e quando tem sucesso com medo, ou alguma coisa com medo, o mestre vai ganhando recursos para usar com os bichos dele. E além Esse. disso, tem uma dinâmica única de iniciativa que basicamente os jogadores vão jogando até alguém errar, e daí passa para a vez do mestre. Não tem, vamos dizer, uma iniciativa fixa. Os jogadores decidem quem vai ir jogando. E os cenários do jogo? Ele usa o mundo lá que ele criou de Exandria? E existem outros, você sabe? Até o momento, eu acho que só o Exandria, apesar do sistema ser totalmente aberto para você usar o cenário que você quiser. Mas o livro, se não me engano, é focado exatamente no cenário dele de Exandria. Porque ó, com a ida do Jeremy Crawford, né? E do Chris Perkins, que eram os principais lead designers do D&D para lá, para Darrington Press, eu acredito muito que eles vão lançar várias coisas, vários mundos, tem essa abertura, né? Para usar Tem uma vários abertura muito mundos. grande. Com essas duas mentes lá, promete muita coisa. Eu realmente estou E, bastante curioso com o Daggerheart. Eu não tive a oportunidade de jogar ainda, e uma coisa bem mas única dele, acaba encarecendo um pouquinho o produto, mas é o fato das cartas, que você basicamente consegue montar a sua ficha de jogador,
só utilizando as cartinhas de jogo. Pega a carta da sua raça, do seu antecedente, da sua classe. Isso é bem legal mesmo. Isso é bem pra quem gosta de jogo de tabuleiro, que você tem as coisas na mesa. Eu gosto de mexer nas coisas no RPG, né? Isso também me chamou bastante atenção. De ter tudo na mão, assim, poder manusear. De Sim, o fato, livro tá chamou muito bastante. bonito. Tá mesmo. Você tem que concordar. Tá muito bonito mesmo. Então é isso. Obrigado, Nox. Se você quiser falar mais alguma coisa, você continua. Senão a gente segue para a próxima. Ó, o Grilo Ah, não. subiu aí no palco. Obrigado pelo. Subiu. Eu que agradeço. Fala, Grilo, tudo bem? Fala galera, bom dia. Vindo daqui no meu RPG da vida, eu tô entrando numa nova área do mapa e aí as coisas estão buferizando aqui. Então, tô na parte de exploração, saindo do Porto Seguro, indo para um lugar e depois volta, e vai para outro lugar e volta. Tô usando todas as minhas habilidades que eu descobri e aprendi no RPG para explorar essa nova fase do mapa aqui. E não consegui estar tão próximo aí da organização, mas que alegria ver o evento aí. E ver tanta gente deliciosa por aqui, Kelvin, Bardal, gente que eu conheço, né? Convivo aí, Adriel, Chifu Jesse. Muito legal ver todo mundo. E, cara, que alegria ver uns sistemas diferentes aí, mano. Nada contra, mas abaixo D&D. No primeiro lugar aí, que legal a gente vê os outros sistemas aparecendo. E vim trazer uma ideia do relato que eu quero apresentar. Eu falei, cara, eu não vou conseguir participar na organização, ajudar com os negócios, mas eu aprendi pelo menos uns três ou quatro sistemas diferentes com um mês de mentoria para mestrar no passado. E falei, poxa, eu vou trazer alguma coisa aqui também para a gente continuar aí no legado dos juramentados de ferro, Luciano, com certeza. Teria que ser o Iron Sorn, né? Arno Sorno. Iron Sorn. Não vou conseguir fazer a mentoria esse ano, mas um relato, pelo menos, desse jogo que é sensacional, altamente premiado lá fora. Teve uma bagunça aí para trazer ele aqui para o Brasil, infelizmente, mas a gente tem uma nova editora já bolando aí trazer o Iron Sonic, que é um jogo numa ambientação nórdica, né? Então você pode pensar em Vikings aí, um cenário bem inóspito, onde os jogadores vão encarnar personagens que são pessoas que fazem votos e fazem todo o possível para ver esses votos cumpridos. E através do cumprimento de votos você ganha XP, evolui seu personagem. Achei bem legal porque o Dagger Hearts tem as cartinhas, né, que você tem pro seu personagem, para você montar ele. E o Iron Sorn também tem cartas de recurso, onde você vai comprando cartas, desbloqueando habilidades para você trazer aí o seu personagem, né? Numa evolução bem legal, um sistema baseado aí, neto dos PBTAs, então um sistema que preza bastante pela narrativa. E dois últimos meses de mentoria, eu trouxe tanto Iron Sony com colega Sérgio, que não está aqui, mas também o jogo tem diversas ambientações diferentes, né? A galera da comunidade é muito prolífica aí, então o próprio criador já fez um cenário para jogar jogos nos aventuras espaciais, né? Estilo Star Wars, Star Trek, The Expanse, que é o Starforged, que eu vou abordar um pouquinho também, falar, porque a mecânica é a mesma, só muda a maquiagem, então a gente vai falar sobre isso aí. O mais novo que saiu foi para jogar aventuras marítimas, então pirataria da boa. Nós temos aí também o autor criando já um próximo suplemento, que vai ser sobre aventuras em cidades ali, puxada por um cyberpunk. Sem falar dos milhares de suplementos que a comunidade criou para
desde super-heróis até Hogwarts, até, enfim, Velho Oeste. Então, um sisteminha muito gostoso de jogar, baseado no Fate aí também. Então, quem tiver na mentoria aí do Fate, já beira ali no relato, que vai ser bem legal. O criador, enquanto criava o jogo do Iron Sword, estava numa campanha de Fate e ele pegou várias ideias. Então, um joguinho muito gostoso. Espero vocês, vou depois mandar aí na comunidade as datas. Mas estou muito feliz, cara, de ver todo mundo por aqui. É isso aí, gente. O Jesse colocou lá, né? Não sabe se traz. Moço, tem que trazer. Tem que trazer, traz sua ideia aí. Como o Lu falou, se você mestrou uma vez, você já pode trazer esse sistema. Jesse já trouxe aí uma mentoria já, então já transforma a mentoria em relato e traga nossos queridos Avatar Legends, que foi um que eu aprendi aqui no mês de mentoria também. E é isso, vamos movimentar aí. Curti demais, cara, a ideia de ter ano de mentoria para mestrar, com coisas acontecendo aí durante o ano. E, Henri, a Tria tá animada em trazer mesmo, né? O próprio criador já mencionou que está numa parceria diferente, então já estão trazendo aí. E se você apoiou com a outra editora, como eu fiz, eu apoiei. É um dos top 3 RPGs para mim, e eu apoiei com todo o apoio possível para ter os livros físicos, que eu raramente apoio financiamento coletivo para ter físico, por conta da minha vida aqui de 4 pares de mãos pequenininhos querendo mexer nas coisas. Então, para mim, PDF é mais fácil, mas Iron Son eu tinha que ter. E não deu certo com essa editora, mas a Tria está dizendo que se você tentou reaver o seu apoio com a outra editora e não deu certo, eles vão facilitar para conseguir com eles. Né? Então, estou muito animado aí tendo o jogo chegando no Brasil traduzido muito em breve. Obrigado, Lu, pelo espaço Já que aqui, você está aí, saudade você de vocês. mencionou, já que você tá aí, Diga aí. mencionou Fate, você conhece o jogo para falar um pouco sobre ele? Fate, conheço, cara. Conheço Então sim. manda, porque é o O, Renato que vai o, dar a mentoria e eu o mentor desconheço não tá por aqui, totalmente não? Fate. Não, acho que não, pelo Não, menos não reconheci pelo não. nome. Cara, Fate é um jogo muito gostoso. Ele é um jogo genérico, né? Ele é um sistema genérico, onde você tem basicamente 4 ações, né, que você faz e dão conta do recado de qualquer coisa que você quiser trazer para a mesa, né, para o desafio da mesa, para os jogadores querendo se virar lá, inventar qualquer loucura que o jogador gosta de inventar. O Fate é um jogo onde você vai depender dos aspectos do seu personagem. Então, você tem 3 tipos de Fate, na verdade, né? Que são para atender públicos diferentes. Né? Você tem o Fate básico, o padrão, você tem o Fate condensado, você tem o Fate acelerado. Eu não sei qual que vai ser trazido aqui, ou se vai falar sobre todos os 3, mas o basicão do jogo é igual para todos eles. Você tem aspectos que são frases que você comenta, né, que você decide sobre o seu personagem. Então você pode falar o padeiro mais pica das galáxias, e aí você vai ter esse aspecto. E toda vez que você quiser, em algum momento da aventura, você quiser usar isso como sua vantagem, você pode invocar esse detalhe do seu personagem e falar, cara, isso aqui eu consigo identificar essa comida aqui porque eu sou o padeiro pica das galáxias. Então, você consegue usar tudo que tem na sua ficha, né? Porque tudo que tem na sua ficha são frases que você decide. E aí você tem uma mecânica muito legal de algumas pessoas não gostam, mas o Fate usa muito disso, que é tipo uma meta economia dos pontos de destino. Né? Os pontos de destino são como umas moedinhas que você pode usar para dar uma potencializada nas suas rolagens. E é uma coisa bem legal para os mestres, porque você pode brincar com os jogadores. Você pode falar assim, cara, por um ponto de destino você consegue fazer isso. Ou então eu acho que o seu problema, porque você vai ter um aspecto seu que é um problema do seu personagem, aí o mestre pode falar, olha, se o seu problema te atrapalhar aqui, você ganha um ponto de destino.
E é bem legal, a brincadeira fica bem bacana dessa forma. O jogo usa dados diferentes, né? São dados de 6 faces, mas 2 lados têm um mais, um símbolo mais, né, de adição, 2 lados têm um menos, e 2 lados estão em branco. Então, quando você rola 4 desses dados fate, né, que o povo chama, 4 desses D6 diferentões, e aí você vai ver se você tem mais, menos, e você junta com os seus atributos, né, os valores dos seus atributos, e conseguir isso aí. Mas é muito legal porque você vai criando bônus na cena, né? Você vai criando vantagens, e essa é uma das ações do jogo, né? Criar vantagens. Então, tudo que você pode imaginar, vou jogar a areia no olho do cara. Você está tentando criar uma vantagem para você. Eu vou, inclusive, botar um fio, o pé na frente. Tá criando vantagem. Aí no final, cara, você junta, você fala assim, olha, eu vou ativar essa vantagem, essa e essa, para ter um bônus de mais 12 e vou rolar os dados, e aí é uma loucura, mas é muito divertido. Fate é um jogo antigo, que teve uma reedição bem recentemente, inclusive no Brasil, e a galera com capa nova e tudo mais. Um, a, Desde lá, a galera da comunidade criou muita, mas muita coisa, gente. Eu não consigo nem pensar num número aqui para dizer o tanto de adaptações que a galera fez, porque como o Fate trabalha com frases, né? Você fala, porque eu sou fulano, eu consigo vantagem quando fizer um teste disso aqui para conseguir Y. É quase como se fosse uma programação de computador, né? Conta de X, quando eu Y, aí eu Z, né? Então você cria muito isso de uma forma muito freeform e muito livre, né, para você criar. E a galera vai criando pacotes, né, modulares aí para você jogar super-heróis, para você jogar noir, né, investigação criminal, para você jogar jogos em cenários tipo de vampiros e lendas urbanas. São vários pacotes aí dessas configuraçõezinhas que você pode trazer para o seu jogo para facilitar, né? É um jogo que não tem HP, né, pontos de vida, você tem caixas de estresse, né, e condições, então bem narrativo, como o Dom DM falou aí, é um jogo narrativista, onde todo mundo participa da criação da cena, inclusive, porque você criando vantagem, você pode falar, agora a cortina está pegando fogo. E aí você rola e acontece, porque deu um sucesso para você, e aí você consegue estabelecer essas verdades ali através das rolagens e da negociação. Então é um jogo bem bacana, e caramba, que legal de ver ele no... A gente tá desde as edições anteriores tentando encontrar alguém para trazer, e que legal que tá tendo dessa vez. Como mestre, que eu já mestrei Fate também, você estudar para mestrar Fate muda a sua forma como você mestra qualquer outro jogo, porque ele tem regras muito legais, uma lógica diferente de mestragem, e vale muito a pena participar. Esse é o jogo que eu faria se eu tivesse tempo para fazer a mentoria aqui. Eu sempre Você tem tive tempo, super moço? curiosidade. Vai lá, moço, que isso? Eu tenho metade dos pares de mãos que você tem, mas O o Bardal tá aí, crescimento é cara, o Bardal tá exponencial a aí. partir do primeiro. Deixa o programa com o Bardal e você vai fazer o feito lá, moço. O Bardal é fera. Não, e hoje o Abraço, festival é para Bardal. comemorar. Hoje o festival é para comemorar que ontem acabaram as férias também. Eu vou ter vida de volta. Uhul! Isso aí. Ó, Muito tem bom. mais algum que você quer falar aí da lista? Você chegou a ver a lista? Não vi não, cara, não vi não. Então, ó, Tô falta chegando falar aqui. ainda aqui. Forbidden Lands, Fractal, Dragonbane, Mouse Hitter, Savage Worlds e Fábula Última. Eu vou deixar a Fábula Última por último. Perdão o trocadilho, porque o Thales está aí. Se der para ele falar, ou no momento que ele puder falar, ele interrompe e entra aí, porque ele é o mentor, né? E aí, a hora que tiver uma oportunidade, ele fala. Malzita tá Mas com quem? Tá com o desse. Adriel, né? Adriel. Ele tá aí também. Vou ver se Adriel tá ele aí, fala um moço. pouco. Eu não vou Puxa, deixar para ele pro final. Uma hora ele entra aí e fala. O Fractal. Você jogou Fractal? joguei, cara. Muito Então bom. vai. Fractal eu não cheguei nem a Fractal é jogar. um Assim, mais ou sistema que menos. está recentemente aí sendo remodelado, né? Deixa eu A só te interromper. Fractal, Se alguém da plateia quiser falar algum desses sistemas, interrompe a gente e fala, tá?
Porque Eu não queria empurrar na frente do ônibus, não, mas Jess tá aí. E Jess é piolinho lá da comunidade dos dados críticos e eu sei que já jogou muito. Então levanta a mão aí, pô. Então, Levanta a mão. já joguei aí na frente do ônibus aí. E aí você rola seus dados de ação aí pra ver se você consegue se livrar. Cara, Fractal é muito bom. Criado originalmente pelo Walter Licínio. Eu descobri o Fractal assim na internet, assim, uma vez que eu tava caçando jogos. Mano, e a lista de referência desse jogo tem Fate, tem Freeform, Universal, tem. Qual que é o outro que tem que é muito bom? Alguma coisa ali do Forged in the Dark, enfim. Só pegou coisa boa, misturou ali num joguinho delícia. É um jogo muito. Ah, City of Mist. Então, quem conhece City of Mist aí, ele puxou várias ideias ali. E aí ele trouxe, na época, quando era num site lá no. Eu não lembro nem o nome do site. Eu encontrei e falei, ele estava fazendo em inglês. Aí eu traduzi para o português. Joguei com uma galera, joguei com ele. É um sistema que você tem também bem narrativista, você estabelece temas para o seu personagem. Agora mudou bastante, porque juntou aí com o grande Igor Theory, do Dados Críticos, nosso querido GP Theory, e eles estão modificando para fazer um sistema genérico, como ele sempre foi, mas com mais ferramentas, né, com sugestões de pacotes. Então, quem conhece aí o Cortex Prime, um RPG genérico aí também, vai entender mais ou menos que a pegada dele é essa. Ele te dá sugestões. Então, se você quer jogar num jogo de fantasia heróica, você usa módulo A, B e C. E eles já trazem as regrinhas para você só incluir no seu cenário que você quer. Você monta o seu sistema com o apoio que o sistema já traz para você, né? Você quer jogar de um negócio mais pós-apocalíptico, com zumbi. Inclusive o Sérgio do canal do Meio Orc fez uma jogatina que ele gravou jogando solo o Fractal nessa pegada. E aí ele falou, eu estou usando o módulo A, B e D, por exemplo, né? Então eles fizeram de uma forma que fica muito fácil de você adaptar para qualquer jogo, qualquer cenário. O Igor Theory mesmo tem no vídeo, no canal dele, ele jogando One Piece, né, com Fractal e outros cenários. É um sistema onde você tem com seus temas, né, do seu personagem, você monta o seu personagem assim. Você escolhe temas e cada tema tem um rótulo, talvez eles mudaram o nome agora, a Jess pode responder melhor, mas você tem características do seu personagem que são frases ou palavras e eles vão te dar os dados extras que você vai rolar, e aí você sempre rola dados versus uma dificuldade que vem de acordo com o desafio, com o obstáculo que você tem naquele momento da aventura. E aí você rola, pega o resultado maior ali, ele vai te dar um resultado entre falha, sucesso parcial, sucesso total, enfim, dependendo do módulo que você está usando, né? O sisteminha é muito rápido de entender, muito, muito poderoso na sua flexibilidade ali, na forma como foi criado. Mas Jess eu acho que já subiu aqui, né? Sobrou alguma Já coisa subiu. para Então, falar fala aí, depois fala aí, fala dessa aí. Não, apresentação? eu falo da forma teórica. Ela participou da criação dessa parada aí como jogador, né? Eu não sei nem se o meu microfone tá bom, gente. E aí, galera, bom dia. Top, Tá bom, Supu. sim. Tá bom, sim. Bom dia. Tá bom, o Cifu Grilo já entregou a parada toda aí, né? Basicamente isso aí mesmo. O Theory e o Walter, eles estão terminando ali as adequações do sistema. Mas é basicamente isso, você adapta para qualquer cenário que você quiser. Inclusive tem um colega nosso lá da comunidade, né, que é o Zé. Vale uma menção honrosa aí, porque ele está testando em todos os cenários possíveis Fractal. E um dia desses ele jogou Ele mestrou uma aventura com tartarugas ninjas, usando o sistema de Fractal. Então, assim, imaginar, você consegue jogar com esse sistema. Deixa eu aproveitar que você está aqui. Você fez um comentário no chat ali, pensando em escrever um relato também.
Vamos por data e vamos falar qual é o relato, já vamos deixar aqui pronto. Sabia que era bait isso aí, cara. É, Não, mas dá, eu dá pensei ideia. O que, em. que você tem? Pode falar. Não, fala a sua ideia do relato, a gente desenvolve aqui, não precisa pôr data, não. Aí é aquela história, agenda é sempre um problemão, mas quem sabe a sua ideia não anima um monte de gente, a animação de um monte de gente não te anima também. É isso aí. Cara, eu pensei, na verdade, num relato de Avatar mesmo, que foi o cenário que eu trouxe a jornada, né, no ano passado. Só que talvez mais voltado para o combate de Avatar, que a gente fez até uma mini live lá no Dados Críticos, que o pessoal comentou sobre a parte de combate e tudo mais. Falei, pode ser um foco, né, do relato. E talvez algo mais genérico, do tipo, eu quero mestrar minha primeira mesa, por onde que eu começo? Sabe, tipo assim, não tenho sistema nenhum ainda, não sei nada, o que que eu começo fazendo? Talvez possa ser um relato legal para trazer, não sei. Mas como eu falei, eu só pensei, eu não desenvolvi nada. Eu pensei agora, tem Então, tipo 10 minutos. então, não, a gente vai conversando ao longo do tempo. Uma coisa que eu percebi ao longo dos anos é que o começo, o hype é grande, né? Porque tem as mentorias, geralmente concentra os encontros das mentorias, e do segundo para o final, geralmente vai caindo, e aí é o horário bom, ou a época boa de entrar os relatos dos festivais, porque aí puxa de volta a comunidade. Então, geralmente, essa parte dos relatos comunidade, a gente vai organizando aqui nas 2 primeiras semanas para soltar na terceira e na quarta semana, então tem tempo. Eu vou falando com você e a gente amadurece essas ideias, tá bom? Posso dar um testemunho aqui, aproveitando a presença da Chifu Jess? Manda. Ó, o Jesse fez a mentoria, foi edição passada? Acho que foi edição passada. De Avatar Legend, participei, eu já conhecia, todo mundo ama aqui Avatar, né, gente? É o Avatar da lenda de Aang, tá? Não vai pensar na galerinha azul, não, tá? E, gente, que sistema delicinha, baseado no PBTA. Toda vez que você joga, você se sente, ou mestre, inclusive, você se sente como se estivesse num episódio da série mesmo. Seja Aang, seja Korra. E tenho que dizer que participei da mentoria, joguei, fiz lá as atividades e tudo. Depois eu puxei uma mesa por texto, inclusive Jess estava lá. Depois continuei mestrando, e inclusive esse semestre passado eu me inaugurei como mestre profissional aí, fazendo mesa comissionada, e tava com uma mesa de Avatar Legends comissionada, e isso no mesmo ano, um semestre depois que eu participei da mentoria aqui. Então, o sistema é bom, Shifu foi top, e o sistema de mentoria aqui do mês de mentoria para mestrar funciona muito bem. Se já tem um colega aqui querendo trazer uma noção de Roll20 para geral, mano, aproveita mesmo, porque isso eu tava pensando agora, foi num espaço de 6 meses que eu fiz a mentoria, rodei umas mesas para ganhar uma confiancinha aí, e já botei uma mesa comissionada, tava ganhando para mestrar dessa forma. Então, pode ir com, gente, mas com gosto nessas mesas aí. Se você tem colega que não chegou ainda, fala pra galera, olha, é o mês do milagre para mestrar. Aproveitando das letras aí. Porque funciona assim a metodologia. E olha aí, ó, Jess falando que deve ter Avatar Legends no canal da Lendas da Aurora. Muito bom, foi traduzida, a galera aqui fez um trabalho primoroso de tradução, o sistema tá muito bom. E, com certeza, Jess, tem que trazer esse relato do combate, porque é uma forma bem legal de dar um foco mais tático aí, aproveitando ainda do peso dramático que o jogo traz para o cenário do Avatar, baseado no PBTA. E o primeiro PBTA que trouxe uma parte mais tática para o combate, né? Então vale muito a pena, a galera se confunde mesmo, então aproveita que Jess está aí, depois vão lá no privado Jess para fazer pressão para ter esse relato mesmo.
Agora eu quero aproveitar que o Adriel tá aí. Adriel, você Fala, gente, bom dia. Bom dia. Quer falar um pouco de Mouse Hitter, que é a sua mentoria? Sim, e ainda deixarei possível existência de 4 relatos. Opa, 4! Peraí, que acabou o papel para anotar. Eu tava anotando aqui e não cabe Não, 4. eu garanto um relato que é o de Terra Bravo. Devastada. Pô, Os bravo. outros 3 eu ainda não posso dar nome porque eu preciso de permissões. Tá bom. Então vamos lá. Terra devastada. Eu vou anotar aqui, a gente vai conversar sobre isso então. Ao longo da semana Beleza? aí. Cara, Beleza. Maldita, ele é o tipo de jogo que ele... Eu vou usar esse termo porque eu andei escutando Café com Dungeon essa semana e teve uns episódios sobre carga cognitiva. O Maldita, ele é um jogo que ele tira a carga cognitiva de um monte de coisas que não são essenciais para o desenvolvimento do jogo, e ele te deixa transformar isso em slot, para que tu não tenha que ficar se preocupando com carga, para que tu não tenha que ficar se preocupando com condições. Ele deixa tu usar o máximo da tua capacidade mental para desenvolver o jogo focado na narrativa. É um jogo para tu jogar com ratinhos, a escala de distância é medida em centímetros e metros, estourando assim. Ele é feito para ser simples, são 3 atributos. Se tu precisar fazer algum teste de atributo, ele vai rolar sempre abaixo do teu atributo para que tu tenha um sucesso. Quando tu se mete num combate, tu vai ser ferido se alguém te mirar, porque não tem isso de rolagem de acerto, só tem rolagem de dano. Se o dano for cheio, tu recebe uma condição de ferimento. Magia é feita por tabuletas, que se tu usar os dados da magia e tu usar o máximo da magia, isso vai ter um custo mental para o teu ratinho, e isso pode te dar uma condição de vontade, que é um dos atributos. O esquema de ouro e às vezes de comida, porque as coisas se mesclam, é muito parecido com o Hantaro. As mesmas sementes que tu usa para pagar as coisas pode ser a tua comida. E a gente o jogo ele trata como se tu fosse um ratinho, então ele também leva em conta taxonomia, que eu acho que é uma parada muito engraçada de colocar no jogo. Porque se tu é um ratinho, tu é um roedor. E se tu é um roedor, tu teria como se comunicar com outros roedores, mas à medida que vocês vão ficando mais distantes de parentesco de DNA, é como se vocês fossem adicionando camadas de sotaque, até que vocês ficam incompreensíveis um para o outro. Isso é muito legal Isso eu acho mesmo. muito Essa ideia engraçado. foi muito legal. Essa ideia foi muito boa. Os materiais do jogo, tanto o básico, ele é bem completinho, como as zines que a gente encontra por aí. Inclusive, eu participo de um grupo que já fez 2, então se você tá meio de saco cheio assim do medieval padrão, dá pra puxar ali um tema de Natal, dá pra puxar um Ratinhos no Espaço, dá pra puxar Teve coisas teve a de... Reiki Jam recentemente, né? Que criaram um Sim, monte de coisa. saiu Miablo pelo RPG do Jô, daí é como se fosse a versão Mouse Eater do Diablo 2, o que é muito doido. Teve um no passado que eu não lembro quem fez, mas ele fez ambientado no Brasil. E aí, uma coisa legal de Mouse Hitter é que, como você é um ratinho, você sempre está exposto a ter algum animal maior que vai acabar com você. E ele é uma escala, é aquela escala de. Como é que eles De falam? guerra. Escala de guerra, como se fosse você, uma pessoa única, um ratinho único, lutando contra um batalhão, né? Então você não consegue ganhar, a escala é muito maior. Então nesse do Brasil era sempre um carcará que ficava lá em cima só olhando. Então, se você bobeasse, aparecesse, o carcará vinha e te pegava. Lá Eu no não Mel. lembro quem que fez essa. Mas esse é lindo, é maravilhoso. É E maravilhoso mesmo. o próprio Mel nas Vigas, né? Que é o que vem É do junto Theory? que é do Theo. Não, o Mel das Vigas não, é do autor. O Não, do não, não. Theory do É o Theory é o Hortensília. Hortensília. O Hortensília. É. O Mel nas Vigas é legal que é um gambá, né? Que fica andando por ali. Então, se bobear, você tromba com o gambá. Então é muito louco. Isso é legal. Você tem sempre essa tensão, assim, de você pode se dar mal por uma rolagem. Você tem que escolher bem o que você vai fazer. Não pode se expor tanto.
Isso combina muito com Ó. o jogo, pode ser um hot. Queria Sim. incluir aqui um detalhe, que o Mouse Hitter, ele é baseado num chassi, que é o Do Into Navy. the Odd, né, o Mark of the Odd, Isso, Marca do Into the Odd. Estranho. Pardon. Tem 3 atributos pro seu personagem, apenas, bem simplificado o sistema. Se você aprender com o Adriel nessa mentoria, você abre um leque de outros jogos que tem o mesmo chassi, que você traduz facilmente a sua forma de mestrar do Mouse Hitter para esses outros. E aí você tem coisa para investigar, tipo, jogos que você vai para o espaço e você vai para as profundidades da Terra. Jogo que você joga estilo Overcooked, jogo que você joga no cenário de Souls-like. A galera criou tantos jogos em cima desse chassi que você consegue jogar facilmente se você aprender com o Adriel aí como mestrar esse jogo. O Mouse Hitter em si tem uma das regras para facção, né? Quando você cria facções diferentes no cenário, uma das regras para facção mais bem feitas e simplificadas que muita gente, mas muita gente na internet fala quando alguém pergunta, queria saber como organizar minhas facções, a galera fala, vai dar uma olhada em como o Mouse Hitter faz, porque ficou muito bem feito, muito simplificado, a seção de mestre dele ajuda com coisas ali bem fáceis de você mestrar, e tabela, gente, mas tem tabela para tudo ali. Nossa, Uma assim. delícia mestrar esse jogo. Mas eu não queria deixar de falar dessas regras de facção e do fato de que se você mestra Mouse Hitter, você mestra pelo menos mais uns 20 jogos diferentes em cenários diferentes aí. Sem falar que vai aprender com o Adriel, né, gente? Adriel aí que tá trabalhando com editoras grandes aí, fazendo várias revisões chiques. Cara, é fera. Assim, eu E fico tá com a encabulado. gente, e tá com a gente desde o começo também. Você tá desde o primeiro, né? Eu tô desde o ano 2. Do Desde 2. 2023. Da hora. Gente, E eu ainda não queria temos para falar, falar. mas vou falar, desculpa, Luciano, te cortar, mas Mouse Hitter foi também uma das mesas que eu aprendi no mês de mentoria. Aprendi na época que não tinha essa estrutura que tá agora, mas aprendi o Mouse Hitter, botei umas mesas para experimentar e também coloquei mesa comissionada, com shot, paga e tal e tudo. Então, acredita no processo aqui que dá certo. Não, eu ia comentar que a gente já tem ainda alguns para falar e já deu 1h30. Então, para terminar, ó, temos ainda Fábula Última, que eu tô ainda na esperança do Thales vir falar. Eu vou deixando. Forbidden Lands, Dragonbane e Savage Worlds. Alguém quer comentar alguns desses 4? Cara, eu só queria fazer um pequeno adendo sobre o Mouse Hitter, que é o fato dele ser completamente modular. Ele tem as tabelas e, tipo assim, o máximo de complicações e de complexidade que tu quer pra ele fica completamente a teu encargo. O que tu quiser adicionar, ele te dá suporte. O que não tiver, tu vai encontrar pela comunidade, porque a comunidade é extremamente engajada. E já tem bastante material em português, então se você não tá satisfeito com o Vanilla, vai atrás do Extra e vai achar fácil. Vamos lá, eu vou puxar aqui Savage Worlds, que ele também vem acompanhando. Acho que deve estar, talvez, desde o primeiro MMM aqui. Agora eu não lembro. É com o Ítalo, o Diabo Selvagem. Ele é um jogo que também foi pensado para ser base para jogar qualquer cenário. Ele é legal porque ele joga. Eu tô tentando puxar da cabeça que eu fiz a mentoria faz 3 anos. Você joga com todos os dados, né? Então, à medida que você vai. A sua perícia, né? Você começa com uma perícia que é um D4. E para ter sucesso tem que conseguir 4 ou mais no resultado. Então você joga um D4. Se você for melhor, você avança, é um D6. Se você for melhor, você joga o D8, vai avançando. E aí os personagens e outros PDMs mais assim, por exemplo, boss, os principais do jogo, eles são as cartas selvagens, né? Então, além do dado da sua perícia, né? Você joga um D6 também. Então tem que bater aquele resultado de D4. E tem essa dinâmica, né? Ele serve para tem muitos cenários. Ele começou, se eu não me engano, ele começou com Deadlands, que é um cenário
de western, e um western meio estranho. E aí depois ele foi abrindo para outros cenários. Tem o Weird Wars, que acontece na Primeira Guerra Mundial ou na Segunda, agora eu não me lembro. Tem de super-herói, tem de fantasia. Eles fizeram uma parceria com Pathfinder, se eu não me engano, então você joga Pathfinder com regras de Savage Worlds. Então a ideia é que ele seja o sucessor de GURPS, né? Que é o que funcionaria para tudo. E ele é bem denso, ele tem bastante regra também. Mas ele é um jogo. É que eu ia falar de Fantasia Frenética, mas Fantasia Frenética é o D&D, mas ele tem um slogan assim de ser ágil, um jogo. Como é que é? Tem uma frase que define ele, agora eu não estou conseguindo lembrar, mas ele é um jogo ágil também, um jogo de explosão, dinâmico, é para se divertir e gritar na mesa, né? Bem nesse foco, assim, como se fosse um filme de ação. Tem que falar, Lu, que é um RPG explosivo por conta do dado explosivo, né? Verdade. Se você rolar seu dado e você receber o resultado o maior número no dado, você rola de novo e adiciona o resultado. Quantas vezes ele cair. Então, é o momento em que um goblinzinho, um D4, pode deitar um personagem nas explosões do dado. Não, bem lembrado, porque o DM Score mesmo falou, eu inventei todas as regras do Easy Six, mas a de explodir dado, que tem explodir dado também no Easy Six, eu peguei do Savage Worlds, é verdade. E essa regra é muito legal. E eu já usei em D&D, cara, e é muito legal. Inclusive no mês de mentoria passado, no jogo que eu fiz, eu usei a regra do Savage Worlds em D&D e foi muito legal. E o cara foi estourando dado, assim, numa coisa besta, e foi muito divertido, cara. Essa regra é muito Sim, legal. Fast, Furious e Fun. Tudo Fast, divertido e Furious foi. and Fun. Perfeito, valeu, Nox, é isso mesmo. Fast, Furious and Fun, essa aí. Essa frase que é a que marca, né? Que define o Savage Worlds. É um sistema bem legal mesmo. Bem legal. Faltou agora Dragonbane. Esse eu não me arrisco a falar, porque eu não sei. Eu só sei que ele é. Não tenho certeza. Da mesma editora Forbidden Lands. Tá? Alguém sabe comentar alguma coisa de Dragonbane? Ninguém. Pouco que eu sei. Ele é Cara, só um pouquinho pelo que eu vi pelo Café com Dungeon. E eu nem terminei de ouvir o episódio ainda. Não, então fala alguma coisa que eu acho que você sabe mais que eu. Só pra gente situar o Dragonbane aqui. Assim, pelo que eu vi do Dragonbane, ele é pra ser um sistema mais focado em desafio. Nele. O sistema de evolução vai funcionar naquele sistema de perguntas que tu vai ganhando XP, tipo, se você jogou, se você enfrentou uma criatura muito forte. Esse daí é um dos tópicos que eu mais lembro. Não vou lembrar muito dos detalhes, mas é mais nessa pegada assim, né? E ele é um pouco mais jogo de mortal também. baixa fantasia medieval, né? Isso. Tá, só pra Sim, ele é confirmar. baixa fantasia medieval, com elementos de old school, mas com um design de regra de hoje em dia. Ah, legal, isso aí já Tem situa o bem. melhor de tudo, dá pra jogar com. Ele é D20 ou ele é outro sistema? Porque Ele é D20, mas um D20 ao contrário. Quanto menor, melhor. joia. Ele é bem novo, né? Tá sendo lançado agora. Acho que não tem muita coisa ainda desenvolvida, mas pelo que eu ouvi assim de procura, ele promete. Dragonbane, vai ser o Theory também. Mesmo do Fractal. Falei de Savage Worlds, eu deixei de falar algum mentor? Acho que não, falei todos, não deixei de falar ninguém. Falta Forbidden Lands e Fábula Última. Vamos ficar Fábula Última por último, então. Ah, não, a Thales entrou. Não, mas pode ficar por último, pode falar de Forbidden Lands aí. Deixa eu Tá por bom, último. vamos deixar por último porque tem um motivo para deixar por último. Então vamos lá. Forbidden Lands. Forbidden Lands é o jogo da Free League, né? É isso mesmo, é Free League, né? Não tô falando besteira, não, né? E ele é um jogo de exploração numa terra onde tinha, vamos ver se eu lembro, onde tinha uma névoa assassina. Uma névoa de sangue. De sangue, e ela dissipou, ou pelo menos dissipou por partes, agora eu não lembro, e abriu espaços ali na região onde as pessoas podem explorar e descobrir as coisas que estavam inacessíveis por causa dessa névoa, né?
Ele joga com D6, se eu não me engano. É o sistema lá da Free League. E ele é basicamente voltado para exploração, hexcrawling. E ele é mortal, é um jogo que não é alta fantasia. E o Forbidden Lands, eu acho que tá desde a primeira aqui com a gente Desde a também. primeira. Então, eu não lembro se teve todos os anos, mas eu lembro que teve na primeira também. Então é um jogo que tá tendo procura até hoje. Daniel Coimbra Acho que que vai assim dar. como o D&D, eu acho que ele se manteve desde o primeiro ano. Não, o D&D não teve no primeiro ano, não. Não Ele teve foi... no primeiro ano, mas eu acho que ele se manteve desde a quando primeira o vez sistema que já... entrou, né? Mas tem... Eu até falar da procura, a gente esqueci de falar da procura. Eu tô com o formulário aberto aqui. Mas vamos ver. Mas é isso aí. Forbidden Lands eu não vou me arriscar muito, porque eu não sei muito do sistema também. E aí, Fábula Última ficou por último. Mas ele não é o último. Ele é o primeiro. É o que teve o maior número de inscrições até o momento. E aí o Thales está aí agora para falar. Agora, esperamos até os acréscimos do segundo tempo para conseguir fazer você Isso, falar, hein? Fábula Última sendo o último. É. Não podia perder esse trocadilho, né? Mas ganhamos assim por um inscrito, tá? É. Porque, se eu não me engano, o Daggerheart ficou com 10. Medalha de prata, de inscritos Medalha 10, de exatamente. prata. E Dragon Bane 8. Aí, ó. Grande terceiro lugar, top 3. E aí, Hip D&D, quinta edição, que acho que não ficou no Caiu. top 5. Não, ficou no top 5, porque ele ficou empatado. Ele Tiramos ficou a empatado. hegemonia do D&D. Não, na verdade, D&D ficou em quarto. Eu acho que ele ficou em quarto. Não recebeu medalha. É. Eu já tô feliz. Não, brincadeira. Eu falo, eu zoo, mas o D&D foi onde eu entrei no mundo do RPG, né, na saudosa 3.5. E desde lá eu fiz muita coisa dentro do RPG, fui narrador profissional, fui sócio fundador da Role Players, então, assim, desde 2014 eu, eu era um eterno companheiro do D&D até há um ano atrás, mais ou menos, quando eu conheci o Fábula Última. E, cara, a primeira experiência com Fábula foi bem estranha, foi bem esquisita. Eu deixei ele de lado e aí a vida foi acontecendo, eu precisava de outro sistema e eu falei, por que não dar uma chance para o Fábula Última? Tinha um framework de criação de mundo, tem um framework de criação de grupo, tinha umas classes legais que, porra, era o que eu precisava, narrativa compartilhada, e eu falei, vou testar. E, cara, desde então eu tenho me apaixonado cada dia mais por esse sistema. Fui um dos apoiadores nível 5 do financiamento coletivo quando veio pela Jambô, né? Já recebi minha caixa, o material bom, viu? E saí de uma mesa ontem, onde eu narrei Fábula Última, né? Nós estamos na sexta sessão da nossa campanha. E eu sou o mentor, né, da jornada de Fábula Última. Nas próximas semanas, então, quem se inscreveu aí vai ter bastante conteúdo para a gente conversar, para a gente trocar. Mas vamos falar de Fábula, né? Vamos falar da estrela do show. Fábula é um Table Talk RPG, né? Um TTRPG, então um Table Talk. Ele vem muito de uma linha oriental de sistemas, né? Onde a narrativa ela tem que ser compartilhada, apesar de se ter um papel de narrador ali, um condutor, os jogadores, né, as jogadoras, elas criam o jogo. Por quê? Porque existem mecânicas dentro do Fábula que fazem com que cada jogador da mesa, né, cada participante, possa tomar a narrativa para si e ir complementando, né, através dos pontos de Fábula. Então é um sistema que
ele vai trazer e ele vai exigir do narrador uma capacidade de improvisação, uma capacidade de comunicação e uma capacidade criativa, ok. Assim, não vou falar uau, é enorme, porque isso desestimula, né? Às vezes a gente pensa, puta, mas será que é para mim? Putz, será que realmente eu sou tudo isso? Mas ela vai te desafiar, porque para quem está acostumado a um sistema onde o narrador ele é a pessoa e a peça central para que a narrativa ela seja conduzida, o Fábula vai desafiar isso, né? Ela vai entregar essa mecânica na mão das participantes e falar, olha, nesse momento, eu vou dar um exemplo para vocês. A melhor coisa que eu posso fazer nesse momento é dar um exemplo. Dos meus jogadores de ontem, eles tinham que se infiltrar em um leilão onde eles não tinham um convite, né? E de alguma forma eles conseguiram um convite através de um bem bolado que eles fizeram, eles conseguiram esse convite. Só que tinham outros 3 personagens para entrar. E aí um desses personagens, ele gastou o ponto de fábula e ele usou a identidade dele, que ele é um cozinheiro, e ele falou assim, cara, na entrada do prédio, eu vou encontrar, eu conheço um cara que vai estar trabalhando lá, ele é responsável pela organização dos funcionários, da cozinha, etc. E a gente vai se encontrar ali na catraca, e a partir desse momento ele começou a tomar a narrativa, descrevendo e contando como que eles entraram. Então, assim, se fosse um jogo onde eu fosse a peça central de condução do jogo, eu barraria aquilo, né? Ou não, sei lá, vai de cada narrador. Mas teria tomado a minha agência como narrador. Mas o Fábula é o contrário. Ele quer que os jogadores tomem a iniciativa e façam atos heróicos. Um segundo ponto do Fábula é que ele tem, além do livro base, né, ele tem 3 suplementos, que são 3 tipos de cenário que você pode utilizar, que é alta fantasia, que é o high fantasy, é o que a gente está acostumado, capa, espada, feitiços alucinados, fortalezas voando no céu, alta fantasia. Você tem o suplemento de fantasia natural, né, Natural Fantasy, é um jogo mais melancólico, né? Então o cenário em si é onde o mundo tem um problema e os personagens precisam resolver esse problema. Então, um distúrbio na natureza, ruínas antigas, né? Então é algo mais melancólico, é mais voltado para a parte de dentro do pessoal dos personagens. E você tem o Tecnofantasy, que é a parte futurista, né? Para quem joga, para quem jogou Final Fantasy VII é o melhor exemplo, né? Final Fantasy VII, Xenogears é o melhor exemplo de Tecnofantasy que eu tenho para vocês. Então o Fábula ele tem esses 3 cenários e o que eles têm em comum é as personagens são heróis e heroínas, né? Não, assim, pelo que eu ouvi dos outros sistemas, você tem muito o, aquela área meio cinza, uma área meio dark fantasy, algo que nem sempre existe o heroísmo. No Fábula, as pessoas são heróis e heroínas. Tipo, eles já se conhecem, existe um modelo para a criação tanto do cenário de forma conjunta quanto do grupo de forma conjunta, para que o jogo seja direcionado para o que a mesa quer jogar. Então, é uma das coisas que eu mais gosto assim no Fábula, que é essa parte, esse senso coletivo do RPG. E acho que é isso. Perguntas? Eu não quero dar muito spoiler, porque a minha jornada começa amanhã, então
não queria dar muito spoiler, mas eu fico aqui para receber as dúvidas. Eu já tenho uma, tem vaga pra mais um. Tem, sempre tem. Eu já me É, convenci a me gente. inscrever nela também. Enquanto a gente falava aqui, o placar foi atualizado e com uma inscrição de Savage Worlds assume a 4ª posição. Ó, o negócio. Mas tá valendo, tá aberto até hoje, hein? Então, se você ouviu até aqui a gravação, você tá ouvindo isso no YouTube ou no Spotify, a gravação, e ainda é 24 de janeiro de 2026, ainda dá para se inscrever. Aí 25 já não dá mais. Gente, nós estamos com quase 2 horas de festival. Acho que ninguém esperava isso, foi até bom, porque eu achei que ia ser mais rápido, tá? Mas pelo contrário, teve um monte de gente aqui, tô super feliz. Eu queria abrir assim para dúvidas ou ideias, ou alguma coisa. 5 minutinhos para a gente fechar. E fechar o festival em 2 horas, porque todo mundo tem coisa para fazer agora, né? Eu tenho também. Então, se alguém quiser entrar aí no palco, fazer alguma pergunta ou no chat mesmo, vamos aproveitar. Se alguém quiser fazer algum comentário, já manda ver aí. Eu quero só comentar. Eu só quero falar sobre um comentário que o Nox fez aqui, ó. Ele mandou assim. E é filosófico esse comentário, tá? Ele devia estar falando de sistemas que ele sabia, né? O único que eu mais sei e que todo mundo está cansado, que é D&D quinta edição. E olha que eu nem sei tanto assim. Cara, imagina que, sei lá, teve um apocalipse nuclear e você não tem mais nada para fazer, só sobrou um livro de RPG debaixo do seu braço. Então você tem que achar comida durante o dia e jogar RPG à noite. Não importa o sistema, e mesmo se for D&D, cara, você não vai cansar, porque eu não acho que não tem como cansar de RPG, porque RPG não é um jogo repetitivo, né? O sistema, as regras, pode ser. Mas mesmo que você tenha o mesmo sistema e jogue anos, eu conheço gente, tem vários, tem aquele vídeo lá da campanha que nunca acaba, e os caras jogam o mesmo sistema há 40 anos, eu duvido que eles cansaram. O que acontece aqui, isso é muito legal do meio de mentoria, não é questão de cansar de um sistema, é questão de ter curiosidade sobre outros. Eu acho que a nossa comunidade, e eu vejo isso ano a ano, toda vez que abre uma mentoria nova, que foi o que o Thales acabou de explicar, um jogo novo, que acho que muita gente não conhecia, é justamente essa curiosidade de jogar um sistema novo. E isso eu acho mais legal, o mais legal do RPG, porque tem tantas possibilidades que eu acho que numa vida não é possível jogar possibilidades que se tem hoje, né? E isso que deixa esse hobby maravilhoso, e por isso que eu faço questão de todo ano estar aqui e de derrubar esse gargalo que é o número de metros para ter cada vez mais jogos. O Bardal entrou. E aí eu acho que vai sair alguma coisa daí, ele vai falar alguma coisa. Fala, Bardal. Olá, Luciano. Bom dia. Tá me ouvindo bem? Tá meio Não, tá meio abafado, abafado. Melhorou um pouquinho? Muito. Bastante. Então beleza. Vamos lá, só passar um recadinho. Eu estava adicionando os inscritos nos grupos e o WhatsApp me bloqueou por 6 horas. Então eu não consigo mais fazer isso. Então eu nós vamos tinha fazer pego. isso. Vamos organizar por data de começo mesmo e mandar ver, né? Pois é, eu tinha pego a lista de inscritos, fiz um arquivinho, importei na minha agenda e estava tudo feliz que estava dando certo, né? E fui adicionando os contatos, mas daí recebi um bloco aqui. Então, eu mandei lá no grupo dos PDMs a planilha com todos os inscritos, né? E pedi lá para o pessoal ir solicitando acesso. Melhor fazer isso, Eu vou liberando ou o quem já está dos PDMs já estiver no grupo ali como admin já vai aceitando, ou se não, você vê que está faltando alguém, vai atrás, né, da galera ali. Melhor fazer isso, porque senão não corre o risco de ninguém perder o número, né? Uma vez que o WhatsApp bloqueia, e eu sei disso que eu trabalho de gestão de tráfego, uma vez que bloqueia, meu amigo, para conseguir de volta, se é que consegue. Tá bom. Mas até está aparecendo um contadorzinho para mim aqui de 6 horas. Consigo falar, só que não consigo adicionar ninguém no grupo e nem abrir chat novo. Tá bom, vamos fazer. A gente manda a lista e cada um entra então no grupo, aí os casos, as exceções, a gente descobre o que fazer. Beleza. Qualquer coisa vocês vão me chamando aí também, a gente vai vendo junto. Tá bom, gente.
Isso aí, Já viu? tá aqui. O top atualizado é Fábula Última em primeiro, Daggerhard, Dragon Bane, D&D em quarto lugar e empatado em quinto, Mouse Eater e Savage Worlds. Mas não acabou, gente. Se vocês puderem, ó, mandar nos grupos para entrar no meio de mentoria, quanto mais gente é melhor nesse momento para entrar nas inscrições. E ao longo do mês tem as outras atividades, né? Então, quem não conseguir inscrição, tem mais coisa acontecendo também. Ao longo de fim de janeiro, começo de fevereiro, até 24 de fevereiro, que é o dia do RPG. Tá bom? Até uma dúvida que eu tava tentando lembrar, eu lembrei agora. Esse ano vai ter ainda um relato de segurança no RPG? É, que pode, assim, é aquela história, se alguém se dispuser a fazer, as pessoas que fizeram ano passado, a gente chamou lá no grupo das PDMs e ninguém se manifestou, né? Mas é sempre aberto. Então, se tiver algum. Seria um festival, né? Seria um festival. Então, um festival nesse tema, quem quiser se dispor, quiser tocar, eu acho que cabe sim, não tem problema nenhum. Ah, sim, O que não entendo. vai ter o que não vai ter uma mentoria, né? Uma mentoria, porque a mentoria é sempre focada no sistema, mas festival, surgiu o assunto, só abrir e fazer. Tá bom? Gente, eu vou fechar aqui, porque agora eu pelo menos, que eu acho que se eu sair, fecha o festival, eu não tenho certeza. Mas eu preciso ir, porque agora, fim de semana, a minha agenda é da família. Então, agora acabou o horário que eu tinha. Eu quero agradecer pela presença de todo mundo, foi bem legal. Traveler, se alguém manjar de Traveler, é só fazer o ano que vem, tá? Ou relato esse ano. Então é isso aí, gente, vamos indo. Grande abraço pra vocês. A gente vai se falando lá no grupo e chama mais gente, tá aberto ainda, tá? Manda os links da newsletter, do grupo do WhatsApp, que ainda cabe gente na nossa comunidade. Gente, valeu, foi ótimo, abração pra vocês